Querido Padre Manuel, vigário paroquial, diácono Márcio, seminarista Érica, que me acompanha, meus queridos irmãos e irmãs, também você que está neste momento nos acompanhando, celebrando conosco em sua casa, através das redes sociais desta paróquia. Me dirijo especialmente a vocês, meus queridos filhos e filhas, e um agradecimento também aos catequistas, às catequistas que contribuíram, que os prepararam para que hoje, nesta importante solenidade de Pentecostes, vocês pudessem receber o sacramento da Crisma. Hoje ocorre com vocês o mesmo que ocorreu com os discípulos de Jesus. Eles já eram batizados. Jesus havia cumprido a sua missão neste mundo. Estava de partida para a casa do Pai, e de fato já assim havia ocorrido, tinha subido aos céus, mas havia prometido aos discípulos que enviaria o Espírito Santo. Para quê? Para que os discípulos pudessem continuar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato, somente quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles puderam vencer o medo e começar a ser missionários, a testemunhar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa solenidade de hoje é considerada o nascimento da igreja, porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Se não fosse o Espírito Santo, que é a alma da igreja, a igreja seria como uma espécie de um clube, uma organização não governamental, uma instituição filantrópica. Mas é o Espírito que é a alma da igreja, que a faz ser mistério, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele está no céu, mas através do seu Espírito Santo que foi derramado sobre nós, já fomos batizados na Crisma, continuamos a obra de Jesus. E é muito importante observar o relato de São João. Por que é importante receber o Espírito Santo? Jesus havia ressuscitado, mas os discípulos ainda não haviam compreendido plenamente. O impacto da morte de cruz de Jesus foi tão grande que eles se reuniam, porém quando se reuniam era com as portas trancadas. Se reuniam para celebrar a Eucaristia, para a oração, porém trancavam as portas. Era um grupo fechado, um grupo pequeno que tinha medo de sair. Por quê? Qual era o medo de sair em missão? Era o medo da perseguição. Medo que ocorresse com eles o mesmo que havia acontecido com Jesus Cristo. Tinham medo de serem rejeitados. Medo, portanto, que fossem levados aos tribunais. Tinham medo da crucifixão. Tinham medo de morrer pregado na cruz também. Por isso se encontravam, mas as portas estavam cerradas, as portas estavam fechadas. Mas Cristo Jesus, o ressuscitado, o vencedor da morte, ele rompe todos os limites, rompe os nossos medos, rompe as nossas portas cerradas e fechadas, e nosso Senhor se colocou no meio deles. E não era um fantasma, era o próprio Cristo com os sinais da sua crucifixão. Eles desejam a paz, porque a paz é a plenitude dos bens messiânicos. E é somente com a paz que uma pessoa medrosa, fechada, vai poder então retomar a sua serenidade, a sua confiança. E então, retomando a serenidade e a confiança, estará apta para enfrentar as diversas situações, sem entrar no desespero, sem deixar que o medo as paralise. Jesus deseja a paz 2 vezes e cumprimenta com o dom da paz. E em seguida, Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Assim mostra que é o Espírito Santo que cria na criação. Deus faz o homem do barro, e depois de ter feito o homem do barro, a sua imagem e semelhança, sopra o Espírito sobre ele, torna o homem ser vivente. É o sopro do Espírito que faz que o homem seja semelhante a Deus.
uma semelhança, não é uma semelhança física, é espiritual. O Espírito Santo nos faz semelhante a Deus, deixa, com o Espírito Santo derramado sobre nós, deixamos de ser apenas um ser vivente, que tem uma alma que move, uma alma vivente, mas tornamos seres espirituais. Derrama o Espírito sobre eles, ocorre uma nova criação. Com aquela nova criação, o que aconteceu? Os discípulos venceram o medo e cumpriram o mandato de Jesus, que Jesus havia dado a eles naquele momento: ide pelo mundo inteiro e proclamar o Evangelho a toda criatura. E de fato assim aconteceu. Por isso que se fala que o sacramento da crisma é o sacramento da missão. Vocês já foram batizados, hoje vão receber o Espírito Santo, o dom de Deus. É o dom por excelência, de que Paulo falou na carta aos Coríntios, que nós escutamos, que há uma diversidade de dons, mas um só é o dom, que é o Espírito Santo. O Espírito é o mesmo, e o Espírito coloca em nós e funde sobre nós com a sua força uma diversidade de dons, que nós conhecemos na forma dos 7 dons, para poder falar da plenitude do Espírito. É o dom da sabedoria, para realmente conduzir a vida de acordo com a vontade de Deus, ler o mundo com os olhos de Deus. Dom da sabedoria para poder conduzir corretamente, retamente a própria vida. É o dom da fortaleza, para não vacilar nos momentos em que nós somos chamados a dar testemunho da fé, para não vacilar na provação, quando as coisas não correm tanto bem para nós. Nós somos cristãos, mas não estamos isentos de tudo aquilo que acontece com qualquer pessoa. Cremos em Jesus, recebemos o seu Espírito, mas não estamos isentos de sofrer todas aquelas questões que dizem respeito à nossa condição humana: doença, separação, perda, morte, momentos difíceis na nossa vida, e também até às vezes sofrer a perseguição pela própria fé. Nos dá o dom da fortaleza para nos resistirmos nesses momentos difíceis, e assim também superar o próprio medo, para dar testemunho de Cristo Jesus. É o dom do entendimento, a fim de entender, ler dentro de cada situação, ler os fatos da nossa vida, para ver como é que Deus se manifesta neles. Esse é o entendimento. Há certos fatos que ocorrem conosco e não conseguimos entender à primeira vista. Os discípulos de Emaús não entenderam a crucifixão de Jesus, a sua morte de cruz, entenderam que aquilo foi um grande fracasso, ficaram, portanto, profundamente decepcionados, frustrados. Haviam abandonado tudo e voltavam para os seus lugares, para suas aldeias, para os seus campos, para as suas atividades. E Jesus caminha com eles, o Cristo ressuscitado, e os ajuda a entender melhor aqueles fatos. E aí eles entenderam que aqueles fatos, a crucificação de Jesus, estava nos desígnios de Deus. Entenderam que não foi um fracasso, foi o modo como Deus agiu, a fim de constituir Jesus como o Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. E esse dom de entendimento nós devemos sempre ter, porque muitas vezes enfrentamos situações que não conseguimos entender, e com o dom de entendimento lemos os fatos, conseguimos dar sentido às situações, entender como Deus nos fala. O dom da ciência não é meramente a capacidade intelectual de conhecer a natureza ou de conhecer a história, mas é de como perceber que a partir do criado nós podemos chegar ao Criador. O dom da ciência que ilumina a nossa inteligência, a fim de que a partir da criatura, cada vez mais nós somos chamados a louvar, a honrar, a glorificar a Deus, o nosso Criador. O dom do temor de Deus, como nós devemos pedir esse dom? O temor de Deus significa amar a Deus de tal forma, acima de tudo, com todo o coração, que nós devemos temer de ofendê-lo, tal como alguém ama um outro, namorada, sua namorada ou vice-versa, e ama tanto que teme ofendê-la, traí-la. Temor de Deus é isso, horror ao pecado, porque nós sabemos que o pecado é uma ofensa a Deus. Por isso é o dom de temor de Deus. Amamos tanto que tememos ofender, não é medo de Deus, como sentiu Adão lá no paraíso, que escutou os passos de Deus e correu, porque sabia que estava nu, teve vergonha do seu próprio pecado. Não é medo, temor, é amar tanto a Deus
que em nós surge esse profundo desejo e sentimento de não querer jamais ofendê-lo com os nossos pecados. E quando se pecamos, então corremos imediatamente à confissão, nos arrependemos para de novo reconstruir a nossa vida. É o dom do conselho ou do discernimento. Quantas vezes na vida se torna difícil tomar algumas decisões e é preciso ter esse dom do Espírito Santo que fala ao nosso coração, inspira qual é a decisão melhor que devemos tomar. E essa decisão nós podemos tomar também ouvindo as pessoas, o conselho das pessoas, que é assim que o Espírito Santo se manifesta também através das outras pessoas com quem nós nos aconselhamos e vamos clareando qual é a melhor posição que nós devemos tomar na nossa vida. Como é necessário num mundo como hoje, com tantas opções, com tantas alternativas, em que muitas vezes não sabemos o que é de Deus e o que não é, ter esse dom do discernimento, do conselho, para que naquelas situações mais difíceis possamos assumir aquilo que é vontade de Deus. E além do Espírito nos fortalecer, nos colocar em contínua conexão com Deus, nos mostrar a essência do nosso ser, somos pessoas divinas, espirituais. O Espírito Santo tem uma função fundamental, conduz a missão. O Espírito derramado sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus, para quê? Para a igreja ser missionária. Assim também hoje vocês são crismados, recebendo o Espírito Santo, Espírito da fortaleza. Não é para viver na timidez, não é para se trancar, não é para esconder os dons derramados nos corações, os talentos e carismas que cada um tem, é para sair em missão, para anunciar aos outros atrás de Cristo, colocar a serviço da comunidade cristã, da comunidade eclesial, da comunidade paroquial, a fim de que esses dons possam circular. De modo que é o Espírito Santo que nos leva no mundo também a realizar a comunhão. O Espírito Santo é o Espírito que gera harmonia. É o que nós vimos nos Atos dos Apóstolos, surpreendente. No dia de Pentecostes, São Lucas faz coincidir com a Pentecostes dos judeus, 50 dias depois da Páscoa, em Jerusalém, reunidas as pessoas do mundo inteiro, de diversas partes do mundo. E ocorre algo extraordinário, quando vem o Espírito Santo, não obstante pessoas diversas, com culturas diversas, com línguas diversas, elas se entendem. Isso que mais as maravilhava. O Espírito Santo, portanto, ela gera comunhão, gera harmonia, e isso que nós devemos ser, pessoas que geram comunhão na sociedade, que geram harmonia, que supera, portanto, a divisão, a polarização, que nos enxergamos uns aos outros, mesmo pensando diferentes, mesmo tendo opções, muitas vezes, diferentes, mas não vemos isso de forma alguma como ameaça, porque pertencemos a uma só família, a família dos filhos de Deus, a uma família cristã, pertencemos a esse corpo místico de Cristo que é a igreja, que é movido pelo Espírito Santo, por isso deve ter harmonia nesse corpo, sem nenhuma divisão. Assim, meus queridos filhos e filhas, nesse dia em que recebereis o Espírito Santo, o dom de Deus, sereis crismados, o Espírito Santo os fortaleça, para em todas as circunstâncias da vida, assim possais dar testemunho da fé, e sempre viver de acordo com o Espírito Santo que hoje vocês estão recebendo. O Espírito Santo nos faz compreender que consagrados, ungidos, com um óleo santo, ungidos, consagrados, separados para o Senhor, estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque devemos sempre viver de acordo com o Espírito Santo que nós recebemos. E o Espírito Santo nos faz revelar as coisas de Deus. Foi o que São Paulo disse: ninguém é capaz de dizer que Jesus é o Salvador, ninguém seria capaz de reconhecer Jesus como Deus e Senhor, se não fosse movido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a Jesus, e que nos faz reconhecê-lo como nosso Salvador, e a adorá-lo, a glorificá-lo em nossa vida, e a servi-lo todos os dias. Amém, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.